Então, pessoal, na aula passada nós estávamos falando do multiplicador keynesiano, que era igual ao multiplicador do consumo e o multiplicador do investimento. Ou seja, se houver uma variação ou no consumo ou no investimento, a renda e o produto da economia vão aumentar, mas vão aumentar numa proporção maior do que o aumento do consumo e o aumento do investimento. E esse algo a mais que ele está aumentando, que a renda e o produto estão aumentando, se chama multiplicador. Então, quando o investimento aumenta, multiplica por uma constante aí qualquer, e o produto e a renda vão aumentar numa proporção maior. Se o investimento aumenta também, vai multiplicar por uma constante aí qualquer, que vai determinar o aumento da renda e produto da economia, tá certo? Agora, eu supus nesse modelo que nós estaríamos numa economia fechada e sem governo, ou seja, uma economia com dois setores. Mas, se por acaso a economia for aberta e com governo, eu terei várias funções. Vamos supor que eu tivesse assim, olha, consumo é igual a 10 mais 0,8 da renda disponível. Agora é renda disponível porque é uma economia aberta. Investimento igual a 5 mais 0,1 da renda. Vou considerar agora que o investimento é a função da renda. Gasto do governo, 30. Exportação, 50. Importação, 10 mais 0,1 da renda. Tributação bruta, 20 mais 0,25 da renda. E transferências, 20, tá bom? Estou supondo isso. Vejam bem, olha, o que vai ser esse 0,8 mesmo? É a propensão marginal a consumir, que eu chamo de Czinho. O que vai ser esse 0,1, hein? Vai ser a propensão marginal a investir, que eu chamo de Izinho. O que vai ser esse 0,1 aqui? Vai ser a propensão marginal a importar, que eu chamo de Mzinho. O que é esse 0,25 aqui? É a propensão marginal a tributar, que eu chamo de Tzinho. Se por acaso uma dessas variáveis, ou o consumo autônomo, ou o investimento autônomo, ou o gasto do governo, ou a exportação, ou a importação autônoma, ou a tributação autônoma, ou a transferência autônoma variarem, se uma delas variar, isso vai ocasionar uma variação no produto da economia. Mas agora eu tenho que perceber que eu não tenho mais apenas o consumo como uma função da renda, certo? Então, qual seria a fórmula? Agora a fórmula muda um pouco, vamos lá. Então, eu teria agora o multiplicador do consumo. Opa. Eu teria o multiplicador do consumo, eu teria o multiplicador do investimento. Aqui esse pedacinho não está bem calibrado, aí a letra fica feia. O multiplicador dos gastos do governo, o multiplicador da exportação, o multiplicador da importação, o multiplicador da tributação e o multiplicador das transferências. Ou seja, se o consumo variar, a renda vai variar. Se o investimento variar, a renda vai variar. Se o gasto variar, certo? Então, todas essas variáveis levarão à alteração da renda. Sendo que agora a fórmula não é mais 1 sobre 1 menos Czinho. Qual vai ser a fórmula? Agora a fórmula vai ser 1 sobre 1 menos Czinho. Aí, esse Czinho vai multiplicar por 1 menos Tzinho, mais Mzinho, menos Izinho. Onde o Czinho é a propensão marginal a consumir, Tzinho propensão marginal a tributar, Mzinho propensão marginal a importar e Izinho propensão marginal a investir. Tá certo? Então, esse agora vai ser o multiplicador. Então, eu teria que substituir as variáveis aqui para definir o multiplicador de cada uma. Então, vamos ver aqui. 1 sobre... Qual vai ser o multiplicador do investimento? O multiplicador do investimento é sempre igual ao multiplicador do consumo, certo? Então, vai ser 1 sobre 1 menos Czinho, 1 menos Tzinho, mais Mzinho, menos Izinho. E o multiplicador do gasto também, pessoal, vai ser igual ao multiplicador do consumo e o multiplicador do investimento.
E da exportação também. Então, quer dizer que se por acaso houver uma variação em qualquer um desses componentes autônomos agregados, em qualquer um desses componentes autônomos agregados, a renda vai variar na mesma proporção. Ou seja, se o consumo variar em 10, vamos supor que aqui essa renda variasse em 50. Se o investimento variar em 10, a renda variaria também em 50. Se o gasto variasse em 10, a renda variaria também em 50. Se a exportação variasse em 10, aqui também variaria em 50. Certo? Então, qualquer variação nesses componentes autônomos agregados levariam à mesma variação da renda, certo? Multiplicada pelo multiplicador, né? Multiplicado pelo multiplicador. E da importação, multiplicador da importação? Bem, quando aumenta a importação, quer dizer que eu vou precisar produzir menos aqui, e não produzir mais. Então, a fórmula vai ser a mesma, sendo que o sinal trocado, certo? Vai ser menos 1 sobre 1 menos Czinho, 1 menos Tzinho, mais Mzinho menos Dzinho. Agora, a tributação e as transferências, né, elas também vão, se elas mudarem, elas vão provocar uma alteração no produto da economia. Porém, eles vão provocar uma alteração em menor intensidade. Em menor intensidade. Devido à propensão marginal a consumir. Certo? Então, ao invés de eu ter o número 1 no numerador, como eu tenho em todos os outros, eu vou ter o Czinho, que é a propensão marginal a consumir. Vou ter o Czinho, certo? E esse Czinho, por hipótese, assim como o Tzinho, o Mzinho e o Izinho, todos eles oscilam entre 0 e 1. Ele nunca vai ser maior do que 1, nem nunca menor do que 0, certo? Todos eles, certo? Por hipótese, eles oscilam entre 0 e 1, tá bom? Entre 0 e 1, tá? Agora, que como a tributação, quando aumenta a tributação, a renda diminui, então eu coloco menos aqui. Agora, quando as transferências aumentam, por exemplo, mais Bolsa Família, mais Bolsa Escola, aí a renda aumenta, então é positivo. Vejam que o efeito, né, de um aumento na tributação e um aumento nas transferências, eles têm a mesma intensidade, né, porque o multiplicador é igual, mesma intensidade sobre o produto, apenas em sentidos opostos, né, porque aqui vai diminuir e aqui vai aumentar. Então, vamos calcular o multiplicador de um deles? Vamos calcular o multiplicador do consumo através daquela fórmula, desses dados aqui que eu dei? Tá certo? Vou calcular até aqui, tá bom? Para facilitar. Então, vai ser 1 sobre 1 menos Czinho, 1 menos Tzinho, mais Mzinho, menos Izinho, não é isso? Vamos substituir os valores? O Czinho é 0,8. O Tzinho está aqui, ó, 0,25. O Mzinho, ó, está aqui, 0,1. E o Izinho, 0,1 também. Então, olha o que eu tenho aqui. 1 sobre 1 menos 0,8 vezes 1 menos 0,25 mais 0,1 menos 0,1. Então, a primeira conta que eu vou fazer é essa que está aqui entre parênteses, tá bom? Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses. Então, vai ser 1 menos 0,8. O que está entre parênteses? 1 menos 0,25 é 0,75. Não é isso? Mais 0,1 menos 0,1. Agora eu vou resolver essa multiplicação. 0,8 vezes 0,75 é 0,6. 1 menos 0,6 mais 0,1 menos 0,1. Então, eu vou cortar agora aqui, ó, esse 0,1 com esse 0,1. Ficar 1 menos 0,6 é 0,4, né? Vou colocar aqui, tá? 1 sobre 0,4. 1 sobre 0,4 é 2,5. É ou não é? Então, quer dizer que o multiplicador nessa fórmula aqui é igual a 2,5. Então, vamos lá, ó. Isso daqui, ó, deu 2,5, tá? Isso tudo aqui deu 2,5. Então, quanto é que é isso aqui? É 2,5 também. Isso daqui, 2,5 também, não são iguais. As fórmulas e esse, 2,5 também, não são iguais. E esse daqui? Esse aqui vai ser menos 2,5, que é igual, sendo que em sentido oposto. É isso? Ele é o oposto, ó, né? Menos. Agora aqui. Aqui não é igual, porque ao invés de eu ter 1, eu tenho Czinho. Mas quanto é que estava aqui no denominador? Vamos voltar lá. Quanto era o denominador todo aqui? Não era 0,4, né? Era 0,4? Então, vamos lá, ó. Isso aqui, ó, dá 0,4, tá? Isso aqui dá 0,4.
E o Czinho, quanto é o Czinho? O Czinho não era 0,8? Não era 0,8? Que era a propensão marginal a consumir? Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó, não era 0,8? Então, vai ser menos 0,8 sobre menos 0,8 sobre 0,4 é menos 2, certo? Então, aqui vai dar menos 2. E como o multiplicador das transferências é igual da tributação, então aqui vai dar 2, porque só troca o sinal, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que, nesse exemplo aqui, o multiplicador do consumo deu 2,5, o multiplicador do investimento deu 2,5, o multiplicador dos gastos deu 2,5 e o multiplicador da exportação deu 2,5. Eles são iguais. Agora, o multiplicador da importação vai dar menos 2,5. O multiplicador da tributação deu menos 2. E o multiplicador das transferências deu 2. Foi ou não foi? Foi isso que eu achei? O que significa isso? Olha, se por acaso o governo estimular o consumo das famílias, o produto vai ter que aumentar em quanto? 10 vezes 2,5, 25. O produto vai ter que aumentar 25. Se o governo estimular o investimento das empresas, o produto vai ter que aumentar quanto? 10 vezes 2,5, 25. Se o governo resolver gastar mais, quanto vai ter que ser produzido a mais? 10 vezes 2,5, 25. Se o governo estimular as exportações, quanto é que vai ter que ser produzido a mais? Mais 25. Agora, se o governo estimular as importações, quanto é que vai ter que ser produzido a menos? Menos 25. Não é isso? Se está importando, tem que produzir menos. Se ele resolver tributar mais 10, quanto é que vai ter que ser produzido? Né? Vai ser produzido. Se ele está tributando mais 10, as pessoas vão ter menos renda, vão consumir menos, então o produto vai diminuir em 20, porque 10 menos 2, 20, menos 20. E se ele resolver transferir mais 10, dar mais Bolsa Família, mais Bolsa Escola, quanto é que tem que aumentar o produto da economia? Tem que aumentar em 20. Vejam que o efeito multiplicador dos tributos e das transferências são exatamente iguais. Ó, o produto vai variar em 20, sendo que em sentidos opostos. Então, se ele transferir 10, tem que produzir mais 20. E se ele tributar 10, tem que produzir menos 20. Então, se ele transferir e tributar ao mesmo tempo, não precisa crescer nada do produto da economia. Certo? Porque o que ele transfere vai fazer aumentar 20 e o que ele tributa vai fazer diminuir 20. Se ele fizer as duas coisas juntas, o produto não precisa aumentar. Um efeito anula o outro, certo? Agora aqui, ó, vamos supor que o governo resolvesse gastar 10, né? Ele precisaria produzir mais 25. Mas se ele tributasse 10, né? Ele precisaria reduzir o tributo em 20, ele precisaria reduzir o produto, isso geraria uma redução do produto em 20. Então, se ele gastar 10 e tributar 10, o produto ainda assim aumenta. Veja bem, olha, vê se dá para entender. Quando ele gasta 10, o produto aumenta 25. Quando ele tributa 10, o produto diminui 20. Se ele fizer as duas coisas juntas, o produto vai ainda aumentar em 5. Por quê? Porque o efeito multiplicador do gasto é maior do que o efeito multiplicador dos tributos, certo? É maior. Vejam bem, olha, que o que eu tenho aqui no gasto, eu tenho 1 no numerador. E dos tributos eu tenho o Czinho. E Czinho é menor do que 1, porque por hipótese Czinho oscila entre 0 e 1. Então o efeito multiplicador do gasto é maior do que o efeito multiplicador dos tributos. Assim como o efeito multiplicador dos gastos é maior do que o efeito multiplicador das transferências. Ó, aqui é 2,5, aqui é 2. Ou seja, quando o governo, por exemplo, constrói uma estrada, quando ele constrói um hospital público, quando ele paga um professor da ativa, quando ele paga um médico público, né? Ele aumenta o produto da economia em maior intensidade do que quando ele transfere, por exemplo, quando ele paga uma pensão, uma aposentadoria, os juros da dívida pública, quando ele paga uma Bolsa Família. Por quê? Porque o efeito multiplicador do gasto é maior do que o efeito multiplicador das transferências, certo? Então, isso aqui é o que eles perguntam muito, tá, pessoal? Então, não é a mesma coisa o governo gastar do que transferir, porque quando ele gasta, ele gera um aumento no produto maior do que quando ele transfere, certo? Então, isso aí é importante, tá? Então, é diferente ele contratar um professor da ativa de ele pagar um professor aposentado, por exemplo. É diferente,
tá? Porque o efeito multiplicador sobre a renda e o produto vão ser diferentes. Embora para o governo, tanto faz ele gastar 10 como transferir 10. Vai ser uma despesa para o governo, as duas vão ser da mesma maneira, vão ser uma despesa. Acontece que o efeito sobre o produto é diferente. Aqui o produto aumenta 25, aqui o produto aumenta 20. Tá certo? Então, se, por exemplo, nós tivermos numa situação que a nossa capacidade produtiva esteja muito limitada, a gente não consegue aumentar muito o produto da economia, é melhor ele transferir do que ele gastar, porque quando ele transfere, o produto é menos forçado, é menos pressionado a aumentar do que quando ele gasta, porque o efeito multiplicador das transferências é menor. Tá certo? Entenderam? Agora, se, por exemplo, ele está querendo estimular a economia, né? A economia está trabalhando de maneira ociosa, ou seja, tem capacidade de produzir, mas não está produzindo. Né? Por quê? Porque talvez não tenha demanda. Então, o que o governo pode fazer? É melhor ele gastar ou é melhor ele transferir? É melhor ele gastar, porque quando ele gasta, ele estimula a produção bem mais do que quando ele transfere, porque o efeito multiplicador do gasto é maior do que o efeito multiplicador das transferências. Certo? Então, era isso aí, pessoal. Vamos falar agora, né, do mercado monetário. Então, o que nós falamos até o momento foi no mercado de bens. Nós estamos falando de mercadorias, certo? De serviços, algo concreto, né? Agora nós vamos falar no mercado monetário, que vai falar da moeda, certo? Então, vamos começar aqui com o mercado monetário. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que no mercado monetário eu vou estar falando de moeda. E a moeda, ela tem 3 funções básicas, certo? Que é a função de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Só que eles perguntam bastante, tá? Como assim meio de troca? A moeda é um meio de troca. Porque a moeda, ela serve para você comprar as coisas. Por exemplo, quando você vai comprar um sanduíche na lanchonete, você dá uma moeda em troca do sanduíche. Então, ela é um meio de troca, tá certo? Unidade de conta é porque serve para contar as coisas. Lembra que eu falei para vocês que a economia ela produz infinitas coisas? E uma maneira de nós podermos somar todas essas coisas era converter tudo em moeda? Então, por exemplo, se eu produzo essa canetinha por R$ 5 e produzo essa água aqui, essa canetinha por R$ 10 e a água por R$ 5, e se eu produzir só isso na economia, então eu produzi R$ 15. Então, quando eu converto tudo em moeda, eu consigo contar as coisas. Tá certo? Cabe aqui uma observação com relação ao URV, Unidade Real de Valor, que foi criada no Plano Real. Antes da instituição da moeda real, existia uma unidade real de valor chamada URV, mas ela não era considerada moeda. Por quê? Porque para ser considerada moeda, precisa que fiquem guardadas essas 3 funções. Ou seja, você podia comprar alguma coisa com o URV? Não, você não comprava nada com a URV. A URV era apenas o indexador da economia. Ou seja, eu transformava essa canetinha em URV. Eu dizia assim, ela vale 2 URVs. Mas na hora de pagar pela canetinha, você ia pagar em cruzeiro real. Você não pagava em URV. Então, ela não tinha a característica de ser meio de troca. Também, ninguém podia guardar o RV, que seria a função de reserva de valor. Reserva de valor é quando você é capaz de guardar dentro do cofrinho, né, debaixo do colchão. Então, quando você guarda a moeda, ela tem essa característica de ter uma reserva de valor. Quando foi criada a URV, ninguém podia guardar nada em URV. Então, ela não tinha essa característica. Então, a única característica que ela tinha era a unidade de conta. Por quê? Porque todas as mercadorias, elas foram convertidas em URV. A URV indexou tudo, né? Então, a canetinha aqui, ela valia 2 URVs. Aí eu via no dia quanto é que valia a URV em cruzeiros reais. Ah, se ela vale 2 URVs e a URV vale 2 cruzeiros reais, então ela vale 4 cruzeiros reais, certo? Então, ela servia como unidade de conta. Então, eu posso dizer que a URV era moeda? Não, porque para ser moeda tem que ter as 3 funções, tá certo? Então, entenderam? Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Quando nós temos uma inflação muito alta,
essa função da moeda, que é reserva de valor, ela vai perdendo a sua capacidade, ou seja, vai perdendo sua função. Por quê? Porque se tiver uma inflação muito alta, ninguém vai guardar dinheiro dentro do cofrinho, ninguém vai guardar dinheiro dentro do colchão, certo? Por quê? Porque a inflação, ela corrói o valor real da moeda, certo? Então, o poder de compra dela diminui. Certo? Então, em períodos de grande inflação, a função que é deixada de lado para a moeda, vai perdendo essa função, é a reserva de valor. Tá bom? E se for num extremo, numa situação extrema, seria até também o meio de troca. Porque se você tiver uma inflação galopante, né, como nós já tivemos aqui, de 3% ao dia, né, de 4% ao dia, nós tivemos quase 4% ao dia. Então, o que acontece? As pessoas passam a não querer mais a moeda, vão fazer escambo, trocar mercadoria por mercadoria. Então, numa situação assim extrema, até o meio de troca, ela perde um pouco de valor, tá bom? Mas vamos falar aqui no mercado monetário de alguns conceitos básicos, certo? O primeiro dele que nós vamos falar é de base monetária. Que eu represento pela letra B, tá? A base monetária é, digamos assim, o Adão e a Eva da economia. O Adão e a Eva não se multiplicaram e hoje estamos todos aqui na Terra, né? Também a base monetária que vai dar origem a toda moeda que existe, certo? Então, a base monetária, ela é toda moeda que tem o poder de se multiplicar. Ela é o que nós chamamos de passivo monetário do Banco Central, ou seja, é a moeda do Banco Central. Tá? E essa base monetária ela é constituída de quê? Então, a base monetária é constituída de duas coisas: de papel moeda em poder do público. Esse público aqui é o público não bancário, certo? Então, não inclui os bancos. Não bancário. Público não bancário. Tá? Embora nos livros vocês não vão encontrar essa observação, tá? Mas público não bancário. Então, o que é o papel moeda em poder do público? É o papel moeda que vocês têm aí. Abram aí a carteira de vocês. Tem algum dinheiro aí? Tem R$10? Tem R$15? Tem R$100? Isso aí é o papel moeda em poder do público. Tá? Tem as moedinhas? Papel moeda em poder do público. Tá certo? Então, a base monetária é o papel moeda em poder do público, mais os encaixes. O que são os encaixes? Os encaixes, eles correspondem a três coisas: ao recolhimento compulsório, ao recolhimento voluntário, mais o caixa dos bancos. Então, isso aqui é o dinheiro que está com os bancos, tá bom? Isso aqui está em poder dos bancos, tá? Então, é o papel moeda em poder do público não bancário e os encaixes corresponderiam ao dinheiro que está com os bancos, tanto o Banco Central como os bancos comerciais, tá bom? Então, o que é o recolhimento compulsório? É o seguinte: os bancos comerciais, eles vivem de empréstimo, não é isso? Eles vivem para emprestar. E essa é a função do banco. Eles recebem depósitos, né, das pessoas e eles emprestam. Acontece que quando eles fazem isso, corre o risco de eles multiplicarem muito a base monetária, que depois eu vou explicar como é que ocorre isso. Então, uma das maneiras de controlar esse aumento da base monetária é o Banco Central cobrar, exigir um recolhimento compulsório ou um depósito compulsório, né? O que é esse depósito compulsório? Ele diz, o Banco Central chega para os bancos comerciais e fala assim: olha, de todos os depósitos que você recebeu, digamos depósitos, eu estou considerando aqui os depósitos à vista, de todos os depósitos à vista, ou seja, aquele dinheiro que entrou na conta corrente, de tudo que entrou na conta corrente, você vai depositar ou tornar indisponível para empréstimo, por exemplo, 20%. Certo? Então, 20% de tudo que você recebeu vai ficar indisponível para empréstimo. Você não vai poder emprestar. Você vai recolher numa conta do Banco Central. Certo? Isso aí é o recolhimento compulsório. Tá? Agora, nós temos o recolhimento voluntário. O recolhimento voluntário é igual ao recolhimento compulsório, vai ser depositado no Banco Central, sendo que é de maneira voluntária. Os bancos comerciais, com medo de ficar insolvente perante seus clientes, ou com medo de de uma instabilidade econômica que tem no país, fica receoso de emprestar demais e resolve, então, depositar no Banco Central de maneira totalmente voluntária. Certo? Então, isso aí é o recolhimento voluntário. E o caixa, como o nome está dizendo aqui, é o caixa dos bancos comerciais, certo? É o dinheiro que fica nas agências,
tá? Para fazer jus aos pagamentos do dia a dia, né? Dos correntistas, né? De quem vai sacar, tá bom? Então, quer dizer que a base monetária ela é composta do papel moeda do poder do público mais os encaixes. Os encaixes são compostos de recolhimento compulsório, recolhimento voluntário e o caixa dos bancos. O recolhimento compulsório e o recolhimento voluntário é chamado também de reservas, tá? São chamados também de reservas. Tá bom? Então, eu posso dizer que a base monetária é o papel moeda em poder do público, mais as reservas, se eu quiser, mais o caixa nos bancos comerciais. Tá bom? Isso aí é a base monetária. Esse é importantíssimo. Outro conceito importantíssimo são os meios de pagamento, que eu vou falar aqui do M1. Meio de pagamento é o meio como você pode pagar as suas contas, as suas compras. Você vai comprar alguma coisa e vai pagar de alguma maneira. Como é que você pode pagar? Por exemplo, você vai lá na lanchonete e vai pedir um sanduíche. Como é que você paga esse sanduíche? Você paga esse sanduíche com o dinheiro que você tem no bolso, não é isso? Então, isso é chamado de papel, moeda em poder do público. Esse público também é o público não bancário, certo? Que você não vai pagar com o dinheiro que tem no banco, né? Lá na agência bancária, né? Aquele dinheiro que está no banco, lá é do banco, né? Você vai pagar com o dinheiro que você tem no bolso, né? Ou então você vai pagar com um cheque, né? Mas se eu falar que o meio de pagamento é um cheque, e se o cheque for sem fundo? Né? Aí não é meio, você não está pagando, você está enrolando a pessoa, né? Você não está pagando. Então, eu não vou colocar cheque por causa disso. Cheque pode ser sem fundo, né? Então, eu vou colocar aqui depósito à vista. O que é depósito à vista? Depósito à vista é o dinheiro que você tem na sua conta corrente, tá bom? Então, depósito à vista também não bancária, tá bom? Que não é dos bancos. Então, é a conta corrente que você tem lá no banco e você pode pagar. Aí você fala, Luísa, mas eu também não podia pagar com cartão de crédito, não? Não, cartão de crédito não é meio de pagamento M1. Por quê? Porque o cartão de crédito é uma promessa de pagamento quando a fatura chegar. Você só vai pagar quando a fatura chegar. É a mesma coisa que você comprar fiado, né? Então, ele não é meio de pagamento, tá? E cartão de débito? Ah, cartão de débito, sim. Cartão de débito é a mesma coisa que depósito à vista. Quando você está pagando com cartão de débito, você está tirando dinheiro da sua conta corrente, que corresponderia a você pagar com cheque, um cheque com fundo, certo? Então, quer dizer que os meios de pagamento M1 vão ser o papel moeda do poder do público, mais o depósito à vista, tá certo? Tem outros conceitos também importantes. Esses dois são os principais. Vamos falar de um conceito que é papel moeda emitido e papel moeda em circulação. Esses caem menos, mas caem também. O papel moeda emitido vai ser o papel moeda em poder do público, ou seja, todo o dinheiro que está com as pessoas, né? Mais o dinheiro que está no caixa dos bancos, que vai ser o caixa dos bancos, que esses bancos aqui, esse caixa dos bancos é caixa dos bancos comerciais e Banco Central. Comerciais e caixa do Bacen, do Banco Central. Certo? Então, eu tenho papel moeda emitido, é papel moeda em poder do público não bancário, mais o caixa lá dos bancos comerciais, mais o caixa do Bacen. Tá certo? E eu tenho papel moeda em circulação. Bem, o papel moeda em circulação vai ser o papel moeda em poder do público, né, aquele dinheiro que está com a gente, mais o caixa dos bancos comerciais. Então, é muito parecido com o papel moeda emitido. A diferença é porque no papel moeda emitido eu incluo o caixa lá do Bacen. Atualmente, esse caixa do Bacen é zero, fazendo com que o papel moeda emitido seja igual ao de circulação. Acontece que, teoricamente, ele inclui, tá certo? Então, a gente não pode falar que é igual, porque, teoricamente, tem o caixa do Bacen. Mas eu posso dizer que o papel moeda emitido é igual ao papel moeda em circulação, né? Mais o caixa do Bacen, não posso? Porque isso daqui, ó, é igual a isso. Então, eu posso falar que o papel moeda emitido é o papel moeda em circulação mais o caixa do Bacen. Ou então, se você quiser, o papel moeda em circulação é o papel moeda emitido menos o caixa do Bacen.
Caixa do Bacen. Certo? Então, papel moeda em circulação é isso tudo aqui. Quer dizer, eu pego o papel moeda emitido e tiro o caixa do Bacen. Tirando o caixa do Bacen, eu tenho o papel moeda em circulação. Tá bom? Eu acho que acabou, né? Acabou a aula. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta.